Meus irmãos queridos, hoje nós vamos de parábola dos dois filhos. É uma parábola de Jesus, contada já na Judéia, especificamente falando no templo que Herodes havia construído. Templo, por sinal, que quando destruído ele ainda não havia nem sido concluído e ocupava pelo menos a terça parte da cidade antiga de Jerusalém e era, sem sombra de dúvida, o elemento de maior idolatria religiosa para as comunidades judaicas, a saber, as facções que dirigiam de forma comportamental e doutrinária a comunidade de Israel nos tempos de Cristo. Lembrando que estas facções que surgiram no período intertestamentário, principalmente ali ganhando força a partir do ano 167 a.C., com a revolta dos Macabeus, que são eras os saduceus, os fariseus, os essênios e outras duas com viés político, os zelotes e os herodianos. De modo que Jesus está aqui numa praça do templo, provavelmente no átrio, e ele está pregando a palavra. E ele é surpreendido com uma participação inusitada dentre aqueles que o escutavam, que é exatamente as figuras centrais e que se caracterizavam, que se valiam da religiosidade ortodoxa de seu tempo. Sim, os principais dois sacerdotes. É interessante que essa gama religiosa ela pode ser um pouco mais estudada a fundo em um outro vídeo, mas é interessante considerarmos o fato de que Jesus está sendo observado já na Judéia. Considerando também que o ministério de Cristo não inicia na Judéia, ele se desemboca na Judéia, portanto ele caminha aqui para uma fase mais profunda e perseguida do seu ministério. Se você fazer uma leitura geográfica do desenvolvimento ministerial de Cristo, você vai perceber que ele começa ali às margens do Mar da Galileia, pela região de Decápolis, Pérea, Idumeia e vai chegando até a região da Judéia. E aqui, ao chegar na região da Judéia, ele é surpreendido com algumas indagações por parte dos principais sacerdotes com relação a João, o Batista. Ele é interrogado sobre o porquê ou com qual autoridade ele realizava estas coisas. Jesus ele devolve uma réplica dizendo, eu vou responder a vocês se vocês responderem para mim. E Jesus pergunta, com que autoridade João batizava? Só para pano de fundo histórico. E eles não conseguem responder, porque as duas respostas seriam ruins. Uma resposta privilegiava a Cristo e a outra resposta sacrificava eles, porque a comunidade de Israel, a Judéia, Pérea, Idumeia, as pessoas das mais diversas regiões naquele lugar iam até João e o consideravam como profeta. Então, se ele responde que João era servo de Deus, Jesus disse, então por que vocês não creem em mim e não creem no batismo de João? E se ele responde que João não era profeta, eles eram apedrejados, sem dúvida nenhuma, pelo povo. De modo que a parábola dos dois filhos, ela surge nesse contexto, nesse diálogo. De modo que o próprio Cristo diz assim, e o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Então declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes precedem a vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Você tem aqui a parábola dos dois filhos, ela é contada debaixo desse contexto de diálogo que eu acabei de apresentar. Jesus está nos pátios do templo, o templo de Herodes era fenomenalmente maior do que o templo de Salomão, pelo menos 10 vezes. Haviam ali 3 átrios, 3 grandes pátios, havia pátios inclusive para mulheres, havia pátio para estrangeiros e pátio inclusive dos cambistas. Mas essa parábola surge debaixo desse contexto e é uma parábola que narra a trajetória de dois filhos.
É interessante que existem muitas vogas aqui por trás dessa parábola e que podem ser encaminhadas de forma aplicativa com diversos níveis de interpretação. Porém, a gente precisa ser coerente com o texto. A resposta de Jesus através desta parábola, porque a expectativa didática de Cristo era que a própria parábola fizessem com que aqueles que interrogavam a Jesus sobre qual autoridade ele fazia os sinais pudessem, através desse conto, desse mahal, dessa parabolê, né, desse dito difícil, compreender então os mistérios escondidos por trás da prática pedagógica de Cristo. Mas vamos caminhar aqui, lendo essa parábola, extraindo versículo por versículo, lições espirituais importantíssimas. Por exemplo, aqui no primeiro versículo, eu extraí pelo menos 4 verdades que eu quero compartilhar contigo. A primeira verdade é a diversidade. Você pode perceber que existem aqui figuras de 2 filhos. E eu gosto de compreender a ideia de que o propósito do plano de Deus é fazer com que nós compreendamos e aceitamos o elemento de diversidade. 2 não é 1. 2 são 2. Logo, o aspecto de coletividade é reverberado através da figura dos 2. Por exemplo, quando eu vou orar a oração do Pai Nosso, eu não posso orar a oração no individual, mas eu preciso exercer essa prática no coletivo. Ainda que seja eu o elemento que ora, mas ao orar, eu digo Pai Nosso. Ele não é Pai meu, ele é Pai meu e teu, porque ele é Pai meu e Pai teu, ele é Pai nosso. Então eu gosto desse elemento de diversidade aqui, compreender que nem todos são iguais. Você percebe que existem comportamentos diferentes no contexto da parábola com relação à ordem do Pai. E o comportamento dos filhos com relação à ordem do Pai diz muito sobre o comportamento das muitas pessoas diante a vontade de Deus. Segunda verdade aqui desse primeiro versículo, para caminhar mais rápido, é a realidade. Eles são diferentes, eles cumprem o papel da diversidade dentro da igreja, por isso que precisa do Espírito Santo para trabalhar na unidade, e a unidade é a ferramenta que faz com que a diversidade se complete, mas há essa realidade, são 2, não é 1, são 2. São 2 filhos diferentes, são 2 filhos que se comportam de forma diferente, são 2 filhos, um obedece, o outro não, são 2 filhos, um celebra o reino na prática, o outro celebra na palavra, são 2 filhos, os 2 reagem de forma diferente, mas os 2 são filhos. É a realidade do texto. É a realidade de compreendermos que da mesma forma como eu, que sou pai de 2, e você, pai de alguns, se Deus quiser de muitos, cada filho é semelhante aqui à palma da sua mão, cada dedo é diferente, são diferentes, são. Agem diferente? Agem. Um fala mais e age pouco, o outro fala nada e quando fala, fala besteira, mas ele age. Mas são filhos. É interessantíssimo compreendermos que no processo da diversidade é preciso salientar a realidade de que todos são filhos. A terceira lição, lição de graça. Mas o que é isso, pastor? Lição de graça na parábola? Sim, lição de graça. Olha aqui, ó. Não é o que faço que faz de mim um filho. Porque o filho não deixou de ser filho porque deixou de obedecer. Não. Ele obedece, ele é filho. O filho que não obedece também é filho. Agora, não compete o filho julgar o filho porque um obedece e o outro não. Quem vai estabelecer critérios de absorção, ou de galardão, ou de condenação, ou de repreensão, ou de exortação, não é os filhos que devam celebrar igualdade, mas o Pai que é superior a todos. Veja que é um conceito de graça. O fato de eu obedecer, você obedecer e os nossos irmãos não obedecerem, não faz de mim e de você que obedece mais filho do que quem desobedece. Eu gosto
da frase de Susana Wesley, né, mãe de vários filhos. Perguntaram para ela assim: de qual filho você gosta mais? Ela disse: eu gosto mais do que está distante até que chegue, e do que está doente até que se sare. É o conceito de graça, querido. E eu não posso excluir a possibilidade de aceitar aqueles que são rebeldes como irmãos, porque são filhos do Pai. Lembra que aqui há um processo também soteriológico aqui, que é manifestado através da figura de pessoas que estes irmãos que se julgavam os extraordinários condenavam, mas que diante de Deus precederam. Por quê? Porque creram na pregação de João Batista. Eu não posso fugir do contexto. A quarta verdade, para não enrolarmos muito, a responsabilidade. Eu escrevi aqui: compreender que toda e qualquer manifestação de reino se resume a trabalho. Eu não posso pegar essa parábola e levar ela para esse campo de interpretação dizendo que o pai chama os filhos para trabalharem na vinha. Mas eu não posso também excluir a possibilidade de levar em consideração o fato de que toda e qualquer parábola bíblica assimila o reino de Deus a trabalho. Por que o rapaz foi trabalhar? Por que o outro não foi trabalhar? Quais são os critérios experimentais no campo de trabalho? Aqui a figura de linguagem é a vinha, que fez com que um dizendo vou não foi e o outro dizendo eu não vou e foi. Fizeram com que um vá e o outro não. Então, alguns elementos podem ter ocorrido, eu não sei, aqui é um conto, é um mahal, é um dito, é um parabolê, é lançar ao lado, é uma compreensão que precisa ser assimilada. Agora, sabe qual que é o grande problema? É que nós atribuímos a Deus o trabalho que eu e você deveríamos estar fazendo. Só para pano de aplicação, toda parábola bíblica não coloca qualquer que seja o indivíduo como instrumento de equiparação na ociosidade, no ócio, mas no trabalho. Então põe isso na sua cabeça. Vamos para a resposta aqui dos dois borregos, dos dois meninos. E ele respondeu, o primeiro, né? Sim, mas ele não foi. Eu coloquei duas coisas aqui que eu começo a pegar mais pesado. É pesado, pesado. Deixa eu limpar aqui a lupa. A primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, eu escrevi: serviço cristão está além de palavras. Olha aqui, ó, o que ele disse? Sim, Senhor, porém não foi. Olha, esse é um daqueles que pensam que consegue lubridiar a Deus com palavra, com retórica, com oratória, com manifestação de vocábulos literalmente bem pensados, ajustados, gramaticalmente colocados no seu contexto. Esse é aquele tipo de filho que pensa que encanta a Deus com a postura, com a pregação, com o louvor. Não tem nada, absolutamente nada a ver. O evangelho está para além de palavras. Segunda realidade do texto é mostrar a severa distância entre prática e palavras e falar e fazer. Veja que esse cristão aqui, esse borreguinho, esse menininho traquino, esse menininho custoso, é aquele que diz para o pai: eu vou, mas não vai. Ele é aquele que atua na surdina, nos bastidores. É aquele que se enfeita diante do trabalho dos muitos e sai na frente como popular. Não engana não com Deus. O evangelho sobrepõe a palavras. Eu gosto da frase de Francisco de Assis. Ele fala o seguinte: em todo tempo pregue o evangelho e, se necessário for, utilize palavras. Gente, o evangelho está para além do que eu falo, mas ele se caracteriza naquilo que eu vivo e vivencio. Vamos para o segundo menino, outro traquino. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Três verdades aqui básicas, rápidas e práticas desse texto. Primeiro, a severa diferença entre necessidade e desejo. É interessante que nós gostamos de aplicar a Deus, seja na oração ou no campo de trabalho, aquilo que nós desejamos e não aquilo que necessitamos. Veja que quando ele fala assim, não quero, ele fala do que deseja, ele não fala do que é preciso.
Ele confunde necessidade e desejo. Talvez não seja desejo de qualquer um de nós nos predispormos a fazer coisas para Deus que de fato constrangem, oprimem, inibem, matam, aniquilam a nossa personalidade, nosso ego, nosso orgulho, mas não fala, reino de Deus não fala do que desejo, fala do que eu necessito. É importante celebrarmos a diferença entre necessidade. O que é necessidade? E desejo. Talvez a necessidade de fazer corresponde com o desejo para ser feito, mas talvez a necessidade sobrepõe o desejo, ou seja, eu não faço porque desejo, eu faço porque é necessário. É igual alguém que está casado pura e simplesmente para ser feliz. O objetivo de qualquer cônjuge não é ser feliz em si no matrimônio que adquiriu, mas fazer o outro, o elemento da sua completude feliz. E a ideia e perspecção do outro, fazer com que o outro seja feliz. Quando um cumpre o papel de fazer o outro feliz, qual é o resultado de 1 mais 1? 2. Vai dar certo. Então, é importante celebrarmos aqui uma distinção entre o que eu desejo e o que eu necessito. Ele está falando aqui para Deus, para o Pai, né? Primeiramente, ele está falando assim, eu não desejo, eu não vou. Eu não quero, está falando de desejo, mas é preciso suprimir o desejo em questão, em virtude da necessidade. Aí eu coloquei aqui para frente, ó, um fala da necessidade e o outro da satisfação, porque desejo fala de quê? Satisfação, responsabilidade, da necessidade. Aí, a priori, a princípio, ele fala, não, eu vou falar para o Pai aquilo que eu desejo, eu não vou porque não desejo ir. Depois ele arrepende-se de ter comunicado o desejo, porque ele pensa na responsabilidade. Ou você coloca a responsabilidade acima de desejo, ou nada. Escute isso aqui, filhão, nada, absolutamente nada na sua vida você vai sustentar. Casamento, emprego, serviço, vida espiritual, igreja. Nada. Se você for pegar as minúcias dos cargos denominacionais, por exemplo, e colocar na balança entre aquilo que te fere e aquilo que te traz felicidade, você vai perceber que no desenvolvimento linear do reino, mais coisas te sangram do que te alegram. Mas você não faz simples e puramente pelo desejo, mas faz pela necessidade de cumprir e satisfazer a vontade do Pai. Olha uma outra verdade aqui, ó. Quando o desejo é suprimido pela responsabilidade. Ele primeiro diz desejo, depois ele pensa na responsabilidade. E ao pensar na responsabilidade, ele se arrepende de diante do Pai ter falado de desejo. Aí ele arrependido foi. Então, ele abandona o que quer para fazer o que é preciso. Gente, isso aqui está claro, igual vocês estão olhando aqui para mim e eu olhando para vocês. Uma outra verdade aqui, ó, que eu coloquei aqui, isso é um clichê. Obra de Deus é decisão. É decisão. Eu decido servir a Deus e nada mais. Eu decido. Reinhard Wright Moody estava com seu tio sapateiro ouvindo a pregação da palavra e o pregador diz: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio do seu espírito. Ele bateu no joelho do seu tio, ele jovem, e disse: tio, eu serei esse homem. Qual foi o resultado disso? 1,5 milhões de almas aceitaram a Jesus Cristo de forma direta e indireta pelo ministério de Moody, lá nas Américas. Então, obra de Deus é uma decisão. Vamos para frente. Aí vem as indagações, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eu coloquei aqui, ó, tem até a frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma frase, né? É um clichê também. Mas eu coloquei aqui, ó, o objetivo de quem serve é fazer a vontade de Deus. Ô, glória! Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Não está falando do que eu quero. E nem tampouco também do que eu necessito. Está falando de fazer com que a minha vida ressoe nas margens da expectação de Deus. Fazer a vontade de Deus. Cumprir com os propósitos
inerrantes e infalíveis de Deus. Lembra de Jeremias, né? Naquele período tenebroso, durante os reinados que estavam sendo suprimidos pela conquista da Babilônia, e todos dizendo que Jerusalém precisava resistir. Jeremias disse que não. E Jeremias disse assim: iludiste-me, iludido fiquei, porque a sentença que Jeremias profetizava era a sentença que ninguém queria ouvir. E ele era suprimido pela necessidade de ser aceito, e ele não era. E ele dizia: Deus, eu vou parar de falar de seu nome. Mas aquilo, ó, vinha, ó, poder, graça. E ele sabia que mais para frente a melhor coisa que se podia estar, fazer e ser era cumprir com a vontade do Pai. Já pensou na Arca de Noé? Já pensou no que é centenas de animais defecando, aquele trabalho, a umidade, o odor que emanava tanto pela madeira encharcada, pela água de fora e pelos excrementos fecais e urina dentro? Que lugar desagradável, não é verdade? Que dificuldade conviver com pessoas tão próximas em um terreno tão apertado, animais diurnos, animais noturnos, a todo tempo, em todo momento, trabalho árduo e cansativo. É um lugar difícil, não é? Mas ainda assim, era o melhor lugar para se estar. E qual é o melhor lugar para se estar? No centro da vontade de Deus. Disseram o segundo, a resposta vai encurralando. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aí pega pesado, né? Porque os publicanos recolhiam da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconia, de Jerusalém e Samaria 800 talentos de ouro por ano para o Império Romano, para consubstanciar as vastas conquistas desse império, que vai perdurar aqui por pelo menos mais 400 anos, e arrancando dinheiro. Quem fazia isso? Irmãos judeus que se vendiam, na concepção deles, ao Império Romano, como Zaqueu, o próprio Levi, que escreveu isso aqui, Mateus. E esse povo era tratado, era tido como pessoas da mais baixa reputação, assim como a reputação de uma meretriz, que era digna, inclusive, de morte quando apanhada em ato de adultério. Mas aí Jesus coloca meretrizes e publicanos acima, à frente, a priori, desse povo aqui no reino de Deus. Por quê? Simples e puramente porque creram na pregação de João. E qual era a característica mais fundamental, mais fundante da pregação de João? Arrependimento e conversão. Então, é muito interessante. Lembra da parábola do semeador, que faz um casamento também? Ela me mostra quem eu sou, como eu trato a semente, né? Porque a semente cai na terra e a forma como a semente é absorvida pela terra determina o tipo de pessoa que nós somos. Uns são rochosos, outros espinhentos, outros arenosos e outros são terras boas. Que tipo de terra você é? Naquela parábola diz sobre você. Aqui também. Em qual grupo você está? Você pode estar até no grupo de baixo escalão. Mas você creu? Se creu, você arrependeu. Se arrependeu, você se converteu. Porque se você está no grupo que escutou a João, embora você tendo uma prática de vida comportamentalmente duvidosa, mas se você está no grupo de João, no grupo que creu, em cujo essa parábola fala acerca de você como sendo o filho que diz não, mas depois arrependido foi, qual é o seu grupo? Porque se você está no grupo de João Batista, você ouviu a pregação, e se você ouviu, você creu, e se você creu, você se arrependeu. E se você se arrependeu, você se converteu. E o poder deste reino, a glória deste reino, a graça deste reino veio sobre você. E você é nova criatura, lavada pelo poder do sangue e banhada pelo poder dessa palavra. Aí eles disseram o segundo, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Essas duas verdades eu já falei, vou falar as duas. O objetivo de quem serve é fazer a vontade do Pai. Segundo, não se faz a vontade de Deus com palavras, mas com atitude. Lembra que o primeiro tenta fazer a vontade de Deus com palavras. Ele pensa que lubridia Deus e que encanta Deus com palavra.
Já o segundo não consegue suprimir essa expectativa com palavras, mas ele consegue fazer na atitude. Aí Jesus explica, né? Esse teor aqui ele é aplicativo. E é exatamente por isso que eu temo um pouco interpretar essa palavra com outras luzes. Eu não vou usar anagogia para fazer isso, porque o versículo 32 é a própria aplicação de Cristo com relação aos motivos pelos quais ele traz a parábola. Olha aqui, ó. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Ao passo que estes que vocês duvidam, os publicanos e meretrizes, creram em João. E é interessante que Jesus não sanciona comportamento daquele que rouba, que extorque dinheiro de pessoas, e nem daquele que vende o seu próprio corpo para benefício próprio ou benefício de outros. Não. Ele não sanciona a prática do comportamento diante do pecado. Ele sanciona a prática do comportamento diante da pregação. É diferente. Ele não está sancionando quem extorque e nem quem se vende como meretriz. Ele está sancionando os que extorquem, os que vendem, mas que se arrependem diante de pregação. Então, a postura da parábola é mostrar como eu me comporto diante do evangelho que me confronta. Está entendendo? Ou está difícil? Aí Jesus disse: e vocês, mesmo vendo isto, possível que eles viram muitos sinais, maravilhas, vendo isto no sentido de que também vendo o arrependimento de pessoas que eram, que não são mais. Os testemunhos da vida são centenas de milhares e de milhares. E mesmo vendo isso, ou seja, uma pessoa que roubava, não rouba mais. Uma pessoa que se vendia como meretriz, não faz mais. Alguém que era um homicida, não é mais. Alguém que era adúltero, não é mais. Mesmo vocês vendo isso, vocês não creram. Então, é difícil quando nós não acreditamos que o poder de Deus tem esse poder transformador. Eu gosto de falar daquele... lembra da época das dramaturgias na Idade Média? Um certo pastor chegou para um ator e fala assim: eu prego a verdade, o povo não faz nada, você fala mentira e o povo vai às luzes, vai à loucura. E ele... o ator diz para o pastor: pastor, a resposta é simples. Eu prego a mentira como se fosse verdade. O senhor prega a verdade como se fosse mentira. Aí fica a pergunta: você crê no Deus que você prega? E aí, diante de quem está ouvindo a pregação, que são os fariseus, saduceus, principais escribas, eles preferem não crer que esse tipo de espírito é o Espírito de Deus, que regenera, que transforma, que trabalha e que muda o homem e que muda para sempre. Que Deus te abençoe, filhão, que você seja aí o borreguinho segundo, o menino traquino, que diz assim: eu não vou com palavras, mas vai na atitude. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.